Primeira vez que nós já vimos aqui em outras ocasiões, né? Mas é a primeira oportunidade que nós temos de estar celebrando ao Senhor, cultuando ao Senhor, participando com os irmãos juntos. E isso é um motivo de muita alegria. Trago aqui o abraço e o carinho da Igreja de São Gonçalo e também da Igreja de Salvador, quando tomou conhecimento que nós estaríamos aqui, pediram para transmitir um abraço aos amados irmãos e que o Senhor venha estar, em nome do Senhor Jesus, abençoando aqui, abençoando em São Gonçalo, abençoando em Salvador, onde quer que esteja discípulos do Senhor Jesus reunidos, que ali o Senhor se manifeste e fale poderosamente. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Já foi orado, nós já oramos, no livro de Evangelho de Marcos, no capítulo 11. Interessante que parte da temática que nós estaremos conversando e meditando já foi, inclusive, mencionada no louvor. Nosso pastor Carlos também citou algo a respeito aqui na sua rápida fala. E nós também vamos estar falando um pouquinho sobre essa temática de casa, de habitação. Evangelho de Marcos, no capítulo 11, todos acharam? Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Tem um título aqui na minha versão, A Entrada Triunfal de Jesus em Jerusalém. Quando se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé, de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou, desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar, por que fazeis isso? Respondei, o Senhor precisa dele e logo o mandará de volta para aqui. Então foram e acharam um jumentinho preso junto ao portão, do lado de fora da rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram, que fazeis isso, soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam, conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram um jumentinho sobre o qual puseram suas vestes e Jesus o montou. Muitos estendiam as suas vestes no caminho e outros ramos que haviam cortado dos campos. Tanto os que iam adiante dele, como os que vinham depois, e clamavam, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai, Hosana nas maiores alturas. Quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhes disse Jesus, nunca, jamais, coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. Foram para Jerusalém, entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, tendes transformado em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviram estas coisas e procuravam um modo de lhes tirar a vida, pois o temiam.
porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. E vindo à tarde, saíram da cidade. Amém? Irmãos, por favor, podem tomar seus assentos. Louvamos há pouco a respeito de morada, uma morada eterna, uma casa celestial, em que nós estaremos com o Senhor eternamente, juntamente com a igreja do Senhor. Louvamos que o Senhor habita em nós. Louvamos que o Senhor está em nós, está entre nós, está dentro de nós. Isso tudo remete a um lugar de habitação. Isso tudo remete a um lugar de comunhão. Isso tudo remete a um lugar chamado, que a gente pode entender como uma casa, onde tem comunhão, onde tem convivência, onde tem relacionamento, onde tem a mesa, onde tem o partilhar. Deus, quando no princípio de tudo, Ele intencionou isso para a humanidade. Ele projetou isso para o ser humano. Viver em íntima comunhão com o Senhor, com o ser humano. Ele intentou que o homem vivesse intimamente ligado a Ele. No Éden, por exemplo, o templo era o espaço, todo o espaço. Era onde havia adoração. Era onde havia comunhão. Era onde havia Deus conversando com Adão, com Eva. E Deus projetou isso para a humanidade. Quando Ele falou enchei, multiplicai, Ele deu uma responsabilidade a Adão e Eva, para que eles ali se multiplicassem e toda a humanidade convivesse nesse ambiente, nessa casa-templo, nessa cidade-templo, nesse espaço de adoração, nesse espaço de comunhão, nesse espaço de convivência, de relacionamento. Esse era o plano de Deus. Esse era o intuito de Deus. Porém, a partir do capítulo 3 de Gênesis, começa a tragédia humana, a queda. E esse ideal que Deus projetou para o homem acaba se perdendo. A responsabilidade que Deus tinha dado a Adão de cuidar daquele espaço, Deus os tira daquele espaço ali, coloca querubins para tomar conta do jardim, e o homem sai errante pelo caminho. Mas essa noção de cidade, de local, de ter um momento de adoração com Deus nunca saiu de dentro do homem. Os patriarcas, por exemplo, refletiam essa ânsia de ter um momento com Deus através dos altares. Lembra? Então, por onde eles passavam, eles erguiam altares e ali sacrificavam. Os patriarcas fizeram isso, Abraão, Isaac, Jacó. No Êxodo, ao sair do Egito, essa figura tomou mais vulto. Já não era mais altares, agora tem a figura do tabernáculo, né? Um templo móvel, um templo flexível. Para onde eles iam, aquele templo estava indo. Por onde eles passavam, eles levavam aquilo. Era móvel, era flexível. E foi caminhando, até que chega em Davi. Deus dá a planta, como foi muito bem nos falado aqui no estudo bíblico. Deus deu a planta a Davi do templo. E Salomão construiu. Passando-se o tempo, o povo entre idas e vindas, a cada vez se afastando mais de Deus, porque perderam a essência. Porque perderam a comunhão com Deus. Porque perderam a intimidade com Deus. Porque perderam aquilo que Deus colocou dentro deles, que era a íntima comunhão com o Senhor. Então, esse momento de adoração foi se perdendo.
Então, tudo que eles tentavam manifestar apenas lembrava, apenas tinha uma vaga lembrança daquilo que Deus intentou, daquilo que Deus projetou. Viver em comunidade com o homem, viver em íntima comunhão com o homem. Viver um relacionamento íntimo com o homem. E no decorrer do todo o processo histórico, o plano de redenção, arquitetado por Deus e executado por Jesus, tem por finalidade restaurar, trazer de volta esse ideário de Deus, de viver em íntima comunhão com Deus. Onde o templo não é mais um espaço, não é mais um tabernáculo, não é mais uma tenda, não são mais pedras erigidas, mas o templo é o coração do homem, mas o templo é o próprio homem onde o Espírito Santo habita nele. Só que nesse momento aqui da história, esse ideário tinha se perdido por completo. O templo, que refletia o lugar de adoração, tornara-se um lugar de profanação. Um templo que refletia um lugar de comunhão com Deus, que lembrava aquele espaço lá atrás perdido de comunhão com Deus, onde Deus se manifesta, onde Deus fala, onde a pessoa adora, onde a pessoa se prostra para Deus, tinha se transformado num espaço de corrupção, num espaço de ganância, num espaço em que a glória de Deus já não estava ali há muito tempo. E a gente percebe nessa narrativa aqui, em que Jesus adentra, e interessante a gente notar, que a partir desse ponto aqui, desse capítulo 11, aqui no caso de Marcos, está no capítulo 11, mas essa narrativa também está presente nos outros 3 evangelhos, a gente está entrando aqui no ponto culminante, vamos dizer assim, no clímax da narrativa do plano de redenção. Essa aqui se inicia a última semana do Senhor Jesus, antes da crucificação, antes da morte e ressurreição do Senhor Jesus sobre essa terra. Aqui começa o desencadear de vários eventos que vão culminar na morte do Senhor Jesus por causa do meu e do seu pecado, por causa dos nossos pecados. E era necessário que o Senhor Jesus adentrasse em Jerusalém, adentrasse no templo, e que esse ato dele entrar ali, ele na verdade ele estava trazendo digamos assim, ao longo de todo o Antigo Testamento, e o próprio Senhor Jesus fez isso, vários atos dele, na verdade, eram cenas, eram ilustrações do que aconteceriam futuramente. Jesus, ele planejou entrar na cidade. Jesus, ele planejou esse momento. Jesus, ele intentou esse evento aqui. Interessante que esse evento ele não foi projetado pelos seus discípulos. Eu tenho certeza que se os discípulos de Jesus e os seus entusiastas e as pessoas que estavam em volta ali, a multidão, tivessem feito esse planejamento, tivessem feito a agenda de Jesus, olha, Senhor Jesus, olha só, deixa que a gente organiza a sua agenda, deixa que a gente faz esse planejamento da sua entrada em Jerusalém, que a gente vai fazer uma entrada assim cinematográfica. Assim.
O Senhor vai entrar, sabe como que o Senhor vai entrar? Você vai entrar num cavalo, sabe? Aquele cavalo de guerra, com uma lança, e vai ser um negócio assim que vai estourar, todo mundo inteiro vai saber, vai chegar até Roma, vai tremer, Senhor. Deixa que a gente organize. Senhor, não. Meu padrão é outro. Deixa que eu que faça as coisas. Deixa que o Senhor Jesus planeje as coisas, meus irmãos. Deixemos que o Senhor Jesus faça todo o planejamento. Não, a nossa ajuda, sabe como é que se compreende a nossa ajuda? É deixar que o Senhor haja em nós e através de nós. Se os discípulos de Jesus tivessem planejado essa entrada aqui, eles fariam uma coisa totalmente de forma humana, tendenciosa e fora dos padrões de Deus. É exatamente o que nós estamos enxergando hoje. É exatamente. Deixamos, aí eu falo como espectro, como todo, geral, evangélico, cristão. Deixamos Jesus de lado, Senhor, o seu modo operandi não dá muito certo, Senhor. Não sabe, não rende, não faz acontecer, deixa que a gente faz. E se tornou essa balbúrdia que está aí. Essa confusão, essa coisa, essa loucura. Que ninguém sabe de mais nada, está uma contradição. A gente está, na verdade, fazendo uma pregação ao contrário. Então, Jesus, sabendo disso, sabendo que se deixasse ao encargo de quem estava no seu entorno, a coisa não daria certo, ele planejou a sua entrada. Ele planejou entrar na cidade. Eu chamaria essa reflexão de quando o rei chega na casa. Quando o rei chega na casa. Não é na minha casa, nem na sua, é na casa dele. No ambiente que ele projetou. Ambiente de adoração. Um ambiente que ele quer se relacionar. Interessante que esses dois cenários, cidade e templo, traz uma comunicação para nós. Cidade é onde as coisas acontecem. Cidade é onde os relacionamentos se conectam. Cidade é onde a vida acontece. Templo é o lugar da adoração. Então Jesus entra nesse espaço, na cidade, onde tem um relacionamento, onde tem a vida acontecendo, e no templo, onde é o lugar da adoração, e ele entra para reformular aquilo tudo que estava acontecendo ali. Quando o rei entra na casa, quando Jesus entra na casa, ele entra para consertar. Ele entra para refazer. Lembra que nós lemos, foi até na leitura que o irmão trouxe em Atos 15, o tabernáculo de Davi, que seria reerguido. Esse tabernáculo aqui que Jesus entrou, estava falido, estava quebrado, estava disfuncional. A gente vai ver, inclusive, aqui no texto, estava completamente disfuncional, não servia mais porque ele foi programado, porque ele foi projetado. Na verdade, esse tabernáculo, esse templo, ele foi um adendo, ele foi uma tentativa de lembrar aquilo que Deus projetou lá atrás, no Éden, e que vai ser restaurado na eternidade. Uma cidade, templo, onde nós habitaremos eternamente com o Senhor. Esse ideário de habitação, esse ideário de adoração, é o que Deus quer para mim e para você. E Jesus entra para reconstruir, Jesus entra para reformular tudo isso. Estava tudo falido, tudo quebrado. Note que ele quis entrar na cidade. Ele não poderia finalizar o plano da salvação, finalizar o plano da redenção na cruz, sem antes passar por esse evento aqui. Eu preciso entrar na cidade. Ele quer entrar, ele quis entrar, ele planejou entrar. Veja,
no capítulo 11, aqui no verso 2, ele deu as coordenadas. Ele enviou os 2 discípulos. Quando Jesus envia os 2 discípulos, quando ele dá a direção, quando ele dá as orientações, quando ele dá todas as instruções, ele está assumindo a autoridade. Ele está demonstrando, ele está exibindo, ele está exteriorizando a autoridade que ele já lhe tinha sido conferida. Veja que em Mateus, isso já depois da ressurreição, quando ele vai dar a grande comissão, quando ele vai, agora é com vocês. Todo o poder me foi dado, todo o poder me foi conferido, toda a autoridade. Vocês vão no meu nome com essa autoridade. E aqui ele já dá essa demonstração disso, aqui ele já torna público. Lembra que antes Jesus pedia para o pessoal falar, peraí, não, agora não fala, vai, se apresenta ao sacerdote, ainda não está no tempo, ainda não está na hora. Aqui chegou a hora de tornar público. Aqui ele já não queria mais o anonimato, aqui ele não queria mais a discrição. Aqui o Senhor Jesus fez questão de fazer algo pomposo, com pompa, tornar público, mas do seu jeito. Não foi do jeito humano, materialista. Se fosse do jeito humano, perdoe-me a repetição, eles queriam que Jesus entrasse como um libertador, como um guerreiro. Ele viria montado, não sei os nomes dos cavalos aí, fortes, mas quem souber está mentalizando aí. Ele viria montado num cavalo poderoso e não num jumentinho. Ali estava a autoridade do Senhor Jesus ao lado da sua humildade. Que coisa maravilhosa, irmãos. O poderio do Senhor Jesus. Note que quando ele manda pegar esse jumentinho, ele está evocando, inclusive, o poder e a autoridade, os direitos do rei. Os reis tinham esse direito de tomar as coisas, de usufruir de tudo que fosse possível. A gente vai ver, por exemplo, em 1 Samuel, 1 Samuel vai falar sobre isso, direito do rei. O povo estava perturbando Samuel, queremos um rei. Queremos um rei, queremos um rei. O povo, Samuel não sei, sabe, Senhor, o que eu vou fazer? Tá bom, quer rei? Olha só, quando vocês tiverem um rei, olha só o que vai acontecer. 1 Samuel está lá no capítulo 8, do 11 ao 18. Eu vou ler para a gente ganhar mais tempo. 1 Samuel, no capítulo 8, a partir do verso 11. O direito do rei. E disse, você quer rei, né? Samuel falando para o povo, quer rei? Sim, quero rei. Então tá bom, segura aí, olha só. Este será o direito do rei, que houver de reinar sobre vós. Primeiro, ele tomará os vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros, como seus cavaleiros, para que corram adiante deles. Tem mais. Porá por capitães de 1000, capitães de 50, outros para lavrarem os seus campos e ceifarem as suas messes, e outros para fabricarem suas armas de guerra e o aparelhamento de seus carros, e assim vai indo. Tomará vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras, tomará o melhor da vossa lavoura, das vossas vinhas, dos vossos olivais, e dará aos seus servidores. É isso que o rei vai fazer com vocês. As vossas sementeiras, as vossas vinhas, dizimará para dar aos seus oficiais. Agora preste atenção nesse versículo 16. Também tomará os vossos servos e as vossas servas, os vossos melhores jovens, e os vossos jumentos, e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós sereis por servos. Então, naquele dia, clamarei por causa do vosso rei, que houverdes escolhidos, mas o Senhor não vos ouvirá. É a escolha que vocês fizeram. Então, Jesus aqui,
nesse momento. Primeiro que ele reivindica, ele torna notória a sua descendência real. Coisa que o cego Bartimeu já tinha tornado público um pouquinho antes da narrativa aqui no capítulo 10. Jesus, filho de Davi, gritava ele. Jesus, filho de Davi. Naquele momento já começou esse processo de exposição do Messias. De Jesus tornando pública a sua linhagem davídica, a sua linhagem real. Jesus, o filho de Davi. E aqui ele evoca esse direito do rei. Ele tomou e ele falou, deu uma instrução bem clara para os discípulos. Se perguntarem, pode dizer que é o Senhor precisa dele. Isso aqui para Marcos, isso na narrativa de Marcos soa até estranho. Porque Marcos ele apresenta Jesus como servo sofredor. Ele está apresentando Jesus, está fazendo uma narrativa é até meio paradoxal, porque ao mesmo tempo que ele é o servo, mas ele também faz uma narrativa, ele dá um enfoque ao Jesus poderoso, Jesus forte, Jesus que a narrativa de Marcos é muito dinâmica. Tem comentarista que vai dizer que parece um filme de ação, é rápido, você está numa ação, já está em outra, e você vai observar termos como e logo, e saiu, verbo de ação, e rápido. Então a narrativa assim, para o pessoal mais pragmático. Então, quando ele fala o Senhor, isso para Mateus é mais normal, né? É mais comum. Mas para Marcos ficou um negócio até meio assim, meio fora do seu vocabulário aqui. Mas Jesus fala, o Senhor precisa dele. Autoridade, o Senhor, Deus. Amém, igreja? O Messias, o enviado do Senhor, o resgatador, precisa dele, pode dizer isso. E o pessoal já entendia isso. Quando falava o Senhor precisa dele, já entendia, liberava. Sendo que alguns abusavam desse direito real, desse direito do rei, e pegavam as coisas de Jesus. Tudo bem, eu vou pegar emprestado. Você vai pegar, depois eu vou devolver ele, mas diz que é para o Senhor. E o cara vai liberar, a pessoa vai liberar sem resistência. O cara até tentou protestar ali. Ei, o que é isso aí, rapaz? Tá pegando meu jumento. Ele falou, não, o Senhor precisa dele. Tá bom. Ele já entendeu que era para o serviço nobre, era para o serviço do Senhor. Ele já entendeu que era para algo, um motivo de força maior. E cedeu sem resistência. Aqui também tem algo interessante na questão do jumentinho, que era um jumentinho que nunca havia sido montado. Que algo tremendo que tem nisso, irmãos. Esse texto ele evoca várias nuances que a gente pode ficar aqui semanas falando sobre essas questões. E quando ele fala do jumentinho que nunca havia sido montado, é porque era um animal, algo sagrado, que estava separado para o serviço sagrado. Tem algumas passagens que vão dizer a respeito disso, no livro de Deuteronômio, em Números, o próprio Samuel, que o animal, quando fosse para o serviço sagrado, precisava ser perfeito e nunca ter sido profanado. O Senhor queria, irmão, ele estava invocando a sua autoridade como Deus. É para o Senhor que esse animal está sendo usado, é para o Senhor que ele está sendo tomado. Então ele tem que ser perfeito e nunca ter sido profanado, nunca ter sido usado para coisa mundana, sagrado, santificado para o Senhor. Olha que um gesto maravilhoso. Autoridade real e autoridade do Senhor, a autoridade de Deus, a sua deidade estava ali sendo, exposta. Nesse momento aqui já não tinha mais segredo. Acabou o segredo. Antes fala, não, peraí, não é a hora de falar e tudo. Agora não. Agora é a hora de tornar público. Interessante, eu quero só abrir um parênteses aqui na reflexão, que muitos de nós, muitas das vezes, e isso é importante a gente atentar,
nos perdemos na cronologia dos evangelhos. Tem um momento que Jesus pede para não falar. Tem um momento que ele pede para ficar em sigilo. Tem um momento que ele pede para... Mas tem um momento que ele exige que a coisa torne-se pública. Nós, muitas das vezes, vamos até a leitura, até o momento que é para ficar quieto. Nós somos tímidos para falar do Senhor Jesus. Nós somos tímidos para dizer que Ele é o Messias. É tempo de tornar público, meu irmão. Já acabou. A partir daqui em diante, é tempo de tornar público. Acabou, está tudo às claras. Daqui em diante, Ele fala, eu sou o Messias. Ele entrou numa entrada, assim, se nós fôssemos filmar hoje, seria algo... tremenda. A recepção de Jesus foi uma recepção real, dada a reis. Inclusive, ele fez se a gente fosse assim dizer, uma reedição, assim dizer, do que aconteceu com Salomão. Primeira Reis, no capítulo 1, aconteceu isso com Salomão. No capítulo 1, no versos 33 e 38. Salomão é ungido rei, e veja o que acontece. Salomão, ungido rei, no verso 33 de 1 Reis, no capítulo 1. E disse-lhe o rei, Davi, né? Tomai convosco os servos de vosso senhor, e fazei montar meu filho Salomão na minha mula, e levai-o a Giom. Agora, avança um pouquinho os versos, no 38. Então desceu Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaía, filho de Joiada, e a guarda real. Fizeram montar Salomão a mula que era do rei Davi, e o levaram a Giom. Então Jesus fez uma reedição dessa entrada triunfal do rei. Amém? Amém? Jesus tornou público, Jesus exteriorizou que ele era o rei, que era o Messias prometido há séculos por profetas. Inclusive aqui, quando ele entra, quem estava ali fazendo essa homenagem, quem estava ali fazendo toda aquela festa, estavam trazendo mensagens, estavam lembrando de mensagens dos profetas. Lembraram Zacarias, lembraram os salmistas, fazendo Hosana, Hosana, o bendito é o que vem em nome do Senhor. Acabou o segredo, irmãos. Jesus está falando, eu sou o rei prometido, eu sou o Messias, que há tanto tempo vocês esperavam. O rei chegou na casa. Quando o rei chega na casa, irmãos, algo tem que acontecer. A casa está bagunçada. A casa estava bagunçada. Lembra que nós falávamos da cidade e do templo? Cidade, templo. Cidade, lugar de relacionamento, templo, lugar de adoração. No início era tudo uma coisa só, e depois houve essa divisão, e estava tudo bagunçado. O rei entra na casa. Primeira coisa que ele vê ali, entrando ali pelos portões de Jerusalém, toda aquela euforia. Primeiro ele entra do seu jeito, como nós já vimos. Não entrou numa cavalaria, entrou num jumentinho, humilde, mas sem perder a sua autoridade, sem abrir mão de tornar pública a sua autoridade, que era o rei que estava entrando ali. Agora não era mais o Jesus de Nazaré, o filho do carpinteiro, era o rei, o Messias que estava ali entrando, com poder, com autoridade, mas com humildade. Ao entrar por essas portas, então começou toda a população ali, os discípulos, fazerem toda aquela recepção que se faz com autoridade. Cantaram louvores e exaltaram e falaram muitas coisas para ele, Hosana, Messias. Vamos ver aqui no texto, a partir do verso 8. E muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortado dos campos
tanto os que iam diante dele, como os que vinham depois, clamavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai. Hosana nas maiores alturas. Fizeram toda essa festa para Jesus, fizeram todo esse momento para o Senhor Jesus, e ele entrou na cidade. Mas tem um fato muito importante ainda no episódio do jumentinho que eu quero destacar aqui, que eu já estava me escapando, mas o Espírito Santo me fez lembrar. Que quando ele ordena que os discípulos façam daquele jeito que ele ordenou, observe que na outra ponta, quando os discípulos foram, tinha obediência, humildade, observância do que ele fala e criatividade. Percebe? Se por um lado tem um mestre, um Senhor enviando, delegando, direcionando, dando as instruções, na outra ponta vai ter que ter obediência, humildade, observância e criatividade. Senão essa conta não fecha. Se numa ponta tem um Senhor que tem os seus mandamentos, que nós cantamos aqui, e se na outra ponta não tiver alguém que para guardar, se não tiver obediência, amor, humildade, não vai ter convivência. Não vai ter. Então, é incompatível o relacionamento. É incompatível executar o plano de Jesus, que Jesus estabeleceu, e ele trabalha no regime de cooperação. Paulo vai dizer, nós somos cooperadores. Os apóstolos, nós somos cooperadores, vocês são lavoura, edifício de Deus. Nós cooperamos com o Senhor e uns com os outros. Fazer um serviço de cooperação. Por isso esse momento é até muito desafiador, porque Deus pega um vaso de barro, falho, mas trabalha em cooperação. Ele fala através desse barro, desse vaso de barro. Então, irmãos, o Senhor, ele opera dessa forma. Olha, ele poderia estalar o dedo e cair ali o jumentinho. Não, ele pediu que vocês vão lá e vão fazer isso. Então requer humildade, obediência, observância do que está se falando, do que foi falado, e criatividade. Sem isso não tem como servir a Deus. Não tem como. Você pode estar fazendo uma obra sua, humana, um ideário seu que você criou, mas fazer a obra de Deus, fazer o que Deus determinou, estipulou na sua palavra, requer humildade, obediência, observância, sinceridade, mansidão, domínio próprio, amor. Isso tudo faz com que nós sejamos cooperadores do Senhor. Por que eu falei de criatividade? Porque o jumentinho, eles improvisaram uma cela. Eles pegaram as suas vestes e botaram ali em cima, Senhor, monta aí. Às vezes, irmão, Deus vai falar, vá lá e prega, vá lá e fala. Mas você tem a liberdade, Deus é um Deus criativo. Ele dotou isso de nós. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós recebemos de Deus alguns atributos que Ele compartilhou conosco. Dentre esses atributos, dentre essas qualidades, Ele nos deu a criatividade, irmãos. Não é porque o diabo está usando a criatividade humana lá, deturpada, que nós vamos, não pode não, aqui não. Vamos usar a nossa criatividade, aquilo que o Senhor nos deu, para o bem, para a pregação do Evangelho, para a propagação do Evangelho. Não sei quais foram os talentos que o Senhor te deu. Não sei quais foram os talentos, quais foram os ensinamentos, mas use-os para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Use para a glória de Deus. Eles usaram a criatividade. Falaram, olha, como é que o Senhor Jesus vai montar nesse jumentinho? Se não tem uma cela, não tem nada. Espera aí, vamos pegar aqui as roupas aqui e ajustar ali. O Senhor Jesus foi e montou no jumentinho e adentrou na cidade. Assim que ele adentra na cidade, em Jerusalém, ele vai direto para o templo. Ele vai direto para o templo. Só que quando chega ali, possivelmente esse evento começou a acontecer do meio-dia para a parte da tarde. Não diz um horário,
Mas ele entra, dá uma primeira visualizada, ele olha, o templo é muito diferente do que se compreende hoje, eram vários compartimentos, era uma coisa assim gigantesca. E ele deu uma olhada, por volta das 18 horas, eles fechavam os portões do templo e ele teve que regressar. Tanto que depois ele aqui fala que ele voltou para Betânia e só retornou no dia seguinte. Aí tem o episódio da figueira, que Marcos ele intercala aqui na narração. Mateus vai narrar como se tivesse sido um acontecimento único, mas Marcos ele intercala, coloca esse evento já voltando na segunda-feira. Lembrando que a gente está na última semana, começou no domingo, eles chamam de domingo de Ramos, começou nesse último domingo, no penúltimo. No próximo domingo já seria o da ressurreição. Aconteceram tantas coisas nessa semana, tantos eventos intensos. Aqui teve o grande discurso escatológico, teve a traição de Judas, teve o choro do Getsêmani, a agonia do Getsêmani, teve aquele julgamento, né, as madrugadas, enfim, o Pedro negou. Aconteceram tantas coisas que a gente às vezes até se perde, mas isso tudo aconteceu no espaço de uma semana, entre um domingo e outro. Ele entrando no templo, aí já na segunda visita, isso já na segunda-feira, lembra que no dia anterior ele observou o que estava acontecendo. Nada do que está acontecendo hoje está passando despercebido, meus irmãos. Jesus está contemplando. Ele está vendo tudo o que estão fazendo com a igreja do Senhor. E isso deve nos encher de temor e tremor. O que eu e você, o que nós estamos fazendo? Nós estamos seguindo o modelo de Deus, o modelo do Senhor Jesus. Ele está observando, não está passando desapercebido. Então, no primeiro dia, ainda no domingo à tarde, ele observou. Peraí, hoje não vai dar para fazer nada não, porque a hora já está... E engraçado, interessante, que ele respeita as ordens, ele respeita as leis, os regulamentos. Assim como ele sabia que podia pegar aquele jumentinho, ele sabia também que naquele domingo ele teria que sair, porque os portões fechavam. Ele saiu e voltou na segunda-feira mais cedo. Ao entrar no templo, ele começou a botar as coisas em ordem. Ele começou a fazer as correções necessárias. Ele começou de fato, a exercer o que nas nossas traduções chamam de a purificação do templo. Entrando no templo, ele passou a expulsar os que vendiam e compravam. Virou comércio. Aquilo que era para ser um lugar de adoração virou comércio, um espaço de compra e venda. E ali havia engano, e ali havia um trapaceando o outro. Havia cambistas. Olha que profanação do espaço. As pessoas precisavam trocar o dinheiro para pagar o imposto que lhe era devido do templo, e precisavam comprar as coisas ali dentro também, as pombas, os animais para oferecerem isso. Lembra que a gente está na semana da Páscoa, então a cidade estava em efervescência. O turismo, vamos dizer assim, religioso era potente, por isso que os religiosos, rapaz, a gente tem que sumir com esse cara, a gente tem que sumir com esse homem daqui que ele não está legal. Está desestruturando o negócio. Era isso que eles faziam. Jesus expulsou os que vendiam, os que compravam, os cambistas. As cadeiras dos que vendiam as pombas era vendia, né, para que as pessoas oferecessem os sacrifícios. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Parece dar a entender que a disfuncionalidade do espaço ficou a tal ponto que parece que essa expressão me indica que virou caminho de passagem ali. As pessoas estavam passando ali por dentro com as suas coisas,
Jesus, não, para, isso aqui não é rua, isso aqui não é avenida. Iam cortar caminho. E é exatamente, irmãos, quando a gente olha para esse aspecto hoje, a gente observa as mesmas coisas. Compra e venda, cambistas, negociatas, corrupção, mentira, engano, mau uso do espaço, disfuncionalidade da razão de ser, de existir, do que se chama de igreja. Virou palanque de política, virou tudo menos lugar de adoração. Aquilo que foi pretendido pelo Senhor lá atrás, lá no Éden. Então, após esse momento, após essa repaginação, note, ainda aqui no verso lá na frente, depois que ele faz a limpeza, a purificação, minha casa será chamada, isso, um pouquinho antes, não permitia que ninguém conduzisse qualquer utensílio no templo. No 17, também os ensinava e dizia. Acho interessante que depois desse choque, né, esse choque de realidade que ele dá, essa operação mais enérgica, vem o ensino. Então, muitas das vezes, o que acontece? Às vezes a gente chega na presença do Senhor, o Senhor faz a purificação, limpa, tira, mas se não houver o ensino, o discipulado, a coisa pode se perder no meio do caminho. Que é a palavra de Deus que vai dar sustento. É a palavra de Deus que vai sustentar, que vai ser o alicerce. Por isso que a gente observa, muitas das vezes, a pessoa vem com aquele entusiasmo todo no início da caminhada, mas quando não tem um ensino solidificado na palavra, na doutrina dos apóstolos, a pessoa começa a se perder, ou se volta para o mundo, ou começa a aderir a uma série de situações que nada tem a ver com o Evangelho. Então, após esse choque, teve a libertação, teve ali o momento ali de compreender o Evangelho, agora vamos sentar, agora senta aqui, filho. Vamos aprender. Não tem esse negócio de chegar e, já vou sair fazendo tudo, já vou fazendo, me dá, eu quero cargo, eu quero atividade. Não, senta. Senta que tem que tirar os carrapichos. Senta que tem que aprender, tem que ser discipulado, tem que ser treinado, tem que estar dentro da mentalidade da palavra de Deus, da mentalidade de Cristo. E olha que o ensinamento vem na palavra. Ele vem dizendo, e ensinava, e como que ele diz? Não está escrito? Não está escrito? Ele evoca a palavra, ele traz a palavra. Então, o ensinamento após a chegada na presença de Deus, após esse momento de restauração, tem que ter um ensino, tem que continuar a caminhada no ensino da palavra de Deus. Aí ele vai citar um texto. Também os levarei o meu santo nome, né? Ele está citando Isaías 56, no verso 7. E alegrarei a minha casa de oração, e os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque minha é a casa, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Casa de oração para todos os povos. Quando Deus restaura o seu templo. E agora já não falo mais de espaço. Lembra que aquele espaço ele foi só uma miragem, uma luz que lançou para a gente poder lembrar daquilo que foi planejado lá atrás. Quando falamos de templo, falamos da igreja do Senhor, de eu e você, de sermos luz para as nações. Casa de oração para as nações, casa de oração para todos os povos. Casa de oração, aí eles tomam uma amplitude como lugar de adoração, lugar de proclamação do Evangelho, lugar em que Deus realmente é o Senhor, lugar em que o Senhor Jesus realmente reina, é o reino de Deus vivendo entre os homens.
É isso que o Senhor quer de mim, quer de você, que sejamos essa casa de oração para todos os povos, que todos vejam o governo de Deus na minha vida e na sua vida. Esse foi o plano de Deus original. Independente, ainda que tenha havido tabernáculo, ainda que tenha havido o próprio templo, mas no final de tudo, o que Deus quer é ter um relacionamento íntimo com cada um de nós. E através desse relacionamento íntimo, a gente exalar o bom perfume de Cristo por todas as nações. Que todas as nações que têm esse templo, que não quer dizer que vai sair todo mundo daqui e ter que ir para se espalhar para todas as nações. Se for assim também, amém, glória a Deus. Mas quer dizer também que em cada nação, Deus só está levantando esses templos, amém? Essas casas de oração, onde as nações inteiras serão benditas, serão abençoadas, como foi dito lá em Abraão, todas as nações da terra serão benditas em ti. Esse é o ideário de Deus, e isso alcançará o seu ponto culminante em Apocalipse, no capítulo 19, quando João tem aquela visão maravilhosa da cidade-templo, chamada Nova Jerusalém. E ele diz o seguinte, eu vou ler duas sessões de texto no final do Apocalipse, no capítulo 19 e depois no capítulo 22. O capítulo 19, a partir do verso 1, diz o seguinte, depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo, Aleluia! A salvação e a glória e o poder do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz, que corrompia a terra, com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. A segunda vez disseram, Aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, como se acha sentado no trono, dizendo, Amém, Aleluia! Saiu uma voz do trono exclamando, Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi como uma voz de numerosa multidão, de muitas águas, como de fortes trovões, dizendo, Aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemo-nos e demo-lhes glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Observe que aqui tem uma numerosa multidão louvando, clamando, adorando ao Senhor. Observe que lá atrás também tinha uma multidão também louvando, né, exaltando ao Senhor, mas ali tinha um cântico misturado. Tinha gente que estava adorando, que estava exaltando, na expectativa de estar entrando o seu libertador político. Mas aqui está o verdadeiro cântico, um novo cântico ao Senhor Jesus. O cântico verdadeiro, daqueles que foram resgatados, daqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro. Amém? O primeiro cântico estava misturado. Igual hoje, né? Você vai escutar uma rádio, você vai... Está tudo misturado. Tem um pouquinho de verdade, aí daqui a pouco já não sabe mais o que está falando. O primeiro cântico está misturado. Não é um louvor, uma adoração sincera. O segundo cântico, aleluia, ele vem da alma. O segundo cântico, ele é puro, verdadeiro, porque está diante do Senhor. São os verdadeiros, são a igreja do Senhor, aqueles que foram comprados com o seu sangue. E por fim, no verso 22, no capítulo 22,
capítulo 21, perdão. Ainda nos primeiros versículos do capítulo 21. Vi um novo céu, a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi uma voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus. Com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Que aquele que está no trono, aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas coisas são fiéis e verdadeiras. Amém? É esse ponto culminante que nós aguardamos chegar, irmãos. Cidade, templo, nós estaremos habitando com o Senhor eternamente. Até lá, até esse momento chegar, sejamos essa casa de Deus para as nações, onde Deus habita, essa casa transformada pelo Senhor, essa casa que foi purificada, essa casa que foi limpa, essa casa onde a gente pode sentar à mesa com o Senhor diariamente, comungar com Ele, falar com Ele, ter intimidade com Ele, ter saudade dEle, ter prazer em estar com Ele. Sejamos essa casa. O Rei entrou na casa, amém? Que o nosso Rei entre na nossa casa, nosso Rei entre na nossa casa e Ele arrume, Ele faça da forma que lhe apraz, amém? Que o Espírito Santo de Deus venha estar comunicando melhor aquilo que eu, na minha limitação, não consegui partilhar com os irmãos, amém? Assim eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém.